Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, nós temos uma exploração fascinante pela frente. A ideia é investigar a arquitetura prática da fé cristã, sabe? Entender como a graça divina transforma, de um jeito super concreto, a vida de quem crê. Não vamos ficar presos em teorias abstratas inatingíveis, mas sim naqueles fundamentos bem tangíveis revelados nos textos que estamos estudando. Isso nos leva ao mistério central de toda essa estruturação. Como a graça de Deus realmente desce e alcança a humanidade de forma material. Bom, vamos mergulhar nisso. Porque Deus não deixou a salvação perdida lá longe em um plano espiritual distante. Pelo contrário, Ele instituiu mecanismos muito reais e palpáveis para empregar essa graça até as pessoas. A nossa jornada aqui segue 4 passos. 1. A fundação com os meios de graça. 2. O contraste entre lei e evangelho. 3. A iniciação com o santo batismo. E 4. O sustento através da Santa Ceia. Parte 1. Fundação, meios de graça. Olha, esses termos teológicos até podem assustar de vez em quando, mas eles são bem simples de entender. Meios da graça são, literalmente, os veículos ou os canais pelos quais os méritos que Cristo alcançou lá na cruz são entregues e a fé é mantida viva no coração humano. E o que vem a ser um sacramento? Nada mais é do que um ato sagrado instituído pelo próprio Deus, onde elementos físicos, externos e visíveis se unem perfeitamente à palavra de Deus. Tudo isso com um objetivo muito prático de oferecer e selar o perdão. É exatamente por isso que a gente reforça que a graça não fica pairando no ar. Ela usa vias muito específicas. Os textos apontam 3 meios da graça principais: a Bíblia Sagrada, o Santo Batismo e a Santa Ceia. E a função dupla de todos eles é a mesma, e é maravilhosa: conferir plenamente a graça de Deus e fortalecer a fé. Isso acontece sempre, independentemente se a palavra é pregada, lida ou quando ela é combinada com a água e com o pão. Parte 2. As duas vozes. Lei e Evangelho. Há uma dicotomia brilhante que a gente precisa captar para entender como isso flui. A palavra se expressa em 2 vozes distintas: a lei e o Evangelho. A lei foca naquilo que precisa ser feito. Ela exige obediência, escancara as falhas e os pecados e, consequentemente, pronuncia condenação. Em total contraste, o Evangelho foca naquilo que Deus já fez. Ele oferece salvação, mostra a figura do Salvador e traz a justificação. É o problema e, em seguida, a solução. Mas a lei não serve só para punir, não. Ela atua de forma super prática na sociedade e no coração humano. Primeiro, ela age como um freio, ajudando a manter um pouco de ordem no mundo e segurando os piores instintos. Segundo, ela é um espelho que ensina o ser humano a ver de forma bem transparente os próprios defeitos. E por último, ela serve como uma norma, um guia para orientar a vida de quem já foi regenerado rumo a atitudes que agradam a Deus. Por causa dessa diferença gigantesca, o momento exato de usar cada uma nos sermões e na absolvição de pecados é absolutamente fundamental. A lei tem que ser comunicada com rigor para os corações que não se arrependeram, justamente para revelar a dura realidade do pecado. Mas no instante em que existe arrependimento genuíno e contrição, o Evangelho toma conta de tudo. É ele que entra em cena para trazer conforto e declarar a absolvição. Parte 3. Iniciação, Santo Batismo. O Santo Batismo é aquele ato de aplicar água em nome do Deus triuno. Mas a maior beleza desse conceito é entender que o batismo nunca, mas nunca, é só sobre a água pura e simples. O que transforma essa água em um veículo tão incrivelmente poderoso é que ela está amarrada, inseparavelmente unida à palavra de Deus, à ordem dele e à sua promessa de redenção. E vamos combinar que essa lógica não caiu do céu de uma hora para outra, né? Essa inserção e entrega de perdão já aconteciam lá no Antigo Testamento, onde práticas como a circuncisão garantiam a inclusão nas promessas divinas. Aí, no Novo Testamento, essa prática encontra o seu vasto cumprimento por meio do batismo. A diferença é que agora ele atinge diretamente todas as nações, criando uma ponte histórica inquebrável de pura misericórdia. E o tamanho das bênçãos listadas nos textos é imenso. Remissão completa de pecados, libertação definitiva das garras da morte e do mal, culminando simplesmente na salvação eterna. E é vital frisar que essa ordem vale para todas as idades, sem exceção. O batismo é a forma essencial de trazer também os bebês, que precisam demais desse renascimento espiritual, para a fé e inseri-los na comunidade. Toda essa teologia tem uma base fortíssima ali no texto de Romanos 6, que fala sobre uma transformação literal de identidade.
A carta diz que fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele pelo batismo, para que nós vivamos uma vida nova. Ou seja, o ato de ser batizado estabelece uma conexão real com o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Uma vida antiga se encerra para que uma realidade totalmente nova e pura possa existir. Então, o grande ponto prático é que o batismo não é um acontecimento que ficou esquecido lá no passado. Ele é uma rotina espiritual diária. As fontes destacam muito que, através do arrependimento de todos os dias, a velha natureza pecaminosa tem que ser afogada continuamente. E para quê? Para que essa nova pessoa, criada lá no batismo, ressurja todos os dias vivendo em justiça. É uma aliança maravilhosa que se renova a cada amanhecer. Parte 4. Sustento. Santa Ceia. E chegamos à Santa Ceia, o sacramento que o próprio Jesus instituiu diretamente. E aqui, a documentação teológica é super enfática. Existe uma presença real neste ato. Não é só um símbolo ou uma representação. O que se recebe na comunhão é de fato o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, misteriosamente unidos sob os elementos visíveis do pão e do vinho. É fascinante observar essa ponte com a antiguidade, principalmente com as refeições da Páscoa judaica e os antigos sacrifícios que apontavam com confiança para um Redentor lá no futuro. A origem da Santa Ceia acontece exatamente no meio do ápice de uma refeição pascal. É como se Cristo estivesse fundindo aquela tradição milenar de libertação física do Egito com a nova e definitiva aliança de libertação espiritual. O coração e a segurança inabalável desse sacramento estão nas próprias palavras da instituição de Cristo. Lá em Lucas 22, quando ele diz: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue", ele sela uma certeza absoluta de comunhão. É um testamento divino que literalmente não pode ser revogado nem alterado. E os benefícios práticos disso? A ceia entrega um perdão claro, uma certeza gigante do amor de Deus e dá uma injeção de energia revigorada para a santificação da vida no dia a dia. E o detalhe mais importante: todo esse poder não vem da simples mecânica de comer e beber fisicamente, de forma alguma. O poder provém da força depositada nestas palavras eternas: dado e derramado por vós para a remissão de pecados. Agora, como alguém se aproxima de forma digna para participar desse banquete? Os textos indicam que jejum físico ou preparações externas não são o ponto central. O exame pessoal digno tem passos espirituais muito precisos. Primeiro, sentir um arrependimento verdadeiro. Segundo, crer sinceramente no sacrifício de Cristo e nas promessas ali expressas. E terceiro, ter uma intenção autêntica de emendar, de melhorar a própria vida. A verdadeira dignidade, na prática, reside na fé. Justamente por causa da seriedade enorme desse altar espiritual e da exigência do autoexame, existem diretrizes claras. O sacramento não é servido a pessoas que estão visivelmente impenitentes, nem a quem ainda não foi instruído e não entende a essência do ato, ou para quem expressa uma discordância pública de fé. Trata-se de um ato que pressupõe uma imensa unidade espiritual. E com isso, nós fechamos toda a arquitetura da fé, desde a base inabalável na palavra, passando pelo renascimento do batismo, até chegar no sustento contínuo desta ceia. Conclusão: vivendo a graça. Para encerrar, vale a pena deixarmos uma reflexão de peso. As doutrinas que a gente explorou hoje não são só fatos acadêmicos antigos que ficam lá, presos em um livro de teologia. São forças totalmente ativas. Como o fato de lembrar de forma vívida e diária do compromisso batismal pode revolucionar completamente a maneira como as lutas e os desafios práticos da vida são enfrentados. Fica o convite para observar o poder sustentador que esses meios da graça continuam oferecendo. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima!